Bom dia a todos, sou Benoni José de Mesquita, graduado em Medicina Veterinária, com especialização em Microbiologia, mestrado em Inspeção e Processamento de Alimentos de Origem Animal e doutorado também em Microbiologia. Sou professor aposentado pela Universidade Federal de Goiás e após a minha aposentadoria, juntamente com mais dois colegas, Dr. Rolando Mazzoni e Dr. Eurione Garcia, criamos a empresa de consultoria Neogene, por meio da qual prestamos serviços especializados em nossa área de expertise. O que nos motivou a gravar esse vídeo foi a ideia de podermos contribuir com as discussões que acontecem atualmente em torno da encefalopatia espongiforme bovina, BSE, também conhecida como doença da vaca louca. Esta enfermidade é causada por uma proteína anormal, conhecida como prion, e que é bastante resistente, principalmente ao calor. A enfermidade apresenta-se sob duas formas, uma conhecida como atípica, e esta encontra-se hoje dividida em dois tipos, H e L, e uma forma clássica, também conhecida como CBSL. A transmissão da doença na forma clássica acontece por via oral, por meio da ingestão de alimentos contaminados com a proteína normal. A forma atípica desenvolve-se naturalmente, ou seja, não há necessidade de ingestão da proteína anormal. Por que essa doença tornou-se tão importante mundialmente? Nós podemos analisar sob dois aspectos. O primeiro deles, do ponto de vista da saúde pública, e o segundo, sob o ponto de vista da economia. Em relação à saúde pública, essa doença se tornou importante porque há uma correlação entre ela, a BSE clássica, e uma doença que ocorre em humanos e que também cursa com sintomas neurológicos, como é o caso da BSE clássica dos bovinos. E nos humanos, essa doença é conhecida como Creutzfeldt-Jakob. Isto posto, admite-se que esta doença seja, nesta forma, que a BSE na forma clássica, seja considerada uma zoonose. Do ponto de vista econômico, nós vamos focar na BSE atípica, ou seja, vamos enfatizar os danos causados pela BSE atípica na economia do Brasil e em outros países do mundo. Sabe-se hoje que a gestão das enfermidades, de uma forma geral, tanto as humanas como as que ocorrem em animais, é feita por meio, ou tomando-se como base, análise de risco. Nesse sentido, Casalone e Hope, em 2018, na Itália, estabeleceram a frequência de ocorrência da BSE atípica em bovinos e chegaram a valores da ordem de 1,7 a 1,9 de casos por milhão de cabeças. Bom, se considerarmos que o rebanho brasileiro possui em torno de 224,6 milhões de cabeças,
e desse total, se estimarmos que 80 milhões encontram-se acima de 3 anos de idade, e que desse total, 5%, ou seja, 4 milhões, estão acima de 7 a 8 anos, e esses números nós podemos considerá-los como conservadores, nós chegamos à conclusão de que em torno de 7,2 a 8 casos de BSE atípica ocorrem ou podem ocorrer, espera-se, né, é esperado que aconteça de 7,2 a 8 casos por ano no rebanho brasileiro. Ou seja, em torno de um caso, em média, né, em torno de um caso por mês. Tomando-se por base esse raciocínio ou esses dados, e se analisarmos o acordo bilateral firmado entre o Brasil e a China, nós concluímos que o referido acordo precisa ser revisto urgentemente. E nesse ponto nós concordamos plenamente com as entidades de classe que fizeram gestões junto ao MAPA com esse mesmo objetivo. O acordo necessita ser revisto porque nele está previsto a suspensão automática das exportações brasileiras de carnes para a China, ou seja, um alto embargo, no caso de diagnóstico de BSE atípica. Olha, se são esperados em torno de uma dezena de casos por ano, manter esta cláusula no acordo bilateral é, no mínimo, insano. A revisão do acordo certamente evitaria impactos negativos na cadeia produtiva da carne e, por que não dizer, na pecuária brasileira. Muito bem, mas o que o Brasil fez para mitigar ou mesmo controlar a BSE em nosso rebanho? Duas medidas tomadas foram extremamente importantes nesse sentido. A primeira delas foi o estabelecimento de uma vigilância sanitária baseada em plano de amostragem consistente. Isto foi realmente decisivo. Segundo, foram as medidas preventivas adotadas. E dentre essas medidas, podemos citar primeiro, a alteração no fluxograma de produção dos subprodutos de origem animal, tais como farinha de carne, farinha de osso, farinha de carne e osso. Esse fluxograma de produção, ele foi alterado no sentido de que o cozimento da matéria-prima obrigatoriamente deve ser realizado em temperatura mínima de 133 graus centígrados por um tempo de 2 horas e a 3 atmosferas de pressão. E foi incluído nesse fluxograma de produção uma fase de esterilização, também a temperatura de 133 graus centígrados.
por 20 minutos e também a 3 atmosferas. Paralelamente, foi proibida a utilização dos subprodutos de origem animal na dieta dos bovinos, assim como foi proibida o emprego de produtos considerados como MER, ou seja, MER significa material especificado de risco, e dentre esses produtos nós podemos citar aí o cérebro, tronco encefálico, medula, tonsilas, porção terminal do ilho, enfim, aquela matéria-prima que o prion poderia ser encontrado com mais facilidade, ou seja, nos locais de eleição para que o prion seja encontrado. E finalmente proibiu também a utilização de cama de frango nas dietas dos ruminantes. Esperamos ter contribuído com a discussão sobre esse tema tão importante. Muito obrigado a todos. As informações sobre a empresa Neogene podem ser consultadas no cartão colocado abaixo do vídeo. Um abraço a todos.